Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem diz amém? Amém. À guisa de introdução, irmãos, eu quero só recapitular algumas coisas que são necessárias para que possamos falar alguma coisa hoje em Atos, capítulo 2, versículo 1. Os irmãos sabem que o registro de Atos é um registro de Lucas, obedecendo o seu primeiro tratado a Teófilo, lá quando ele abre o seu evangelho, trazendo tudo quanto Jesus ele fez e ensinou. Se os irmãos forem para Atos capítulo 1, versículo de 1 a 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Lucas diz: fiz o primeiro tratado, se referindo ao Evangelho, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis ou irrefutáveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Os irmãos sabem que Jesus, depois que ressuscitou, ele passa 40 dias em várias circunstâncias e momentos com os seus apóstolos e discípulos. E a grande ênfase de Jesus foi sobre as coisas concernentes ao reino de Deus, da gerência, da égide do reino, do governo do reino de Deus. Jesus, no capítulo 1 de Atos, versículo 8, Lucas também registra a grande comissão dada àqueles que os servem. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E eu falei para os irmãos que a obra evangelística dirigida pelo Espírito Santo é uma obra que durou 35 anos, começando na Judéia até Roma. E aí, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vamos vendo esse desenvolvimento. A obra do Evangelho sai de Jerusalém vai para Samaria, de Samaria vai para Antioquia, de Antioquia vai para a Ásia Menor, da Ásia Menor vai para a Macedônia, da Macedônia vai para a Grécia, e da Grécia termina em Roma. Paulo encetou 3 grandes viagens missionárias. E dessas viagens, Paulo estabeleceu igrejas por todas as comunidades. No capítulo 1 de Atos, versículos 12, 13 e 14, Lucas diz assim: então, depois que Jesus foi assunto ao céu, ter dado a ordens expressas que eles ficassem em Jerusalém, Lucas fala o seguinte: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado.
Eu falei para os irmãos que os rabinos estabeleceram 39 artigos sobre o sábado. Entre eles, não carregar a cama no sábado. Entre eles, as pessoas que trabalhavam com costura não podiam sair com as agulhas enfiadas na roupa. Entre eles, eles diziam que uma galinha que colocasse ovo no sábado, o ovo era consagrado a Deus. E aqui está também um estabelecimento do sábado, segundo os fariseus. Todo homem não podia caminhar no sábado, menos de um caminho de um sábado, que era 2.000 côvados. E se nós formos ver o cálculo pelo côvado menor, 45 centímetros, nós temos aí quase 1 quilômetro. Então, a lei estabelecia farisaica que eles não podiam caminhar a mais de que 1 quilômetro, que era justamente a distância de Jerusalém até o Monte das Oliveiras. E Lucas continua, versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Lucas não registra o nome deles, mas se você for para o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 51, 55, você vai encontrar que os irmãos de Jesus eram Tiago, José, Simão e Judas, fora suas irmãs. Estes homens, irmãos, depois que receberam o comissionamento lá no Monte das Oliveiras, eles voltam para Jerusalém e vão para o cenáculo. Aí, quantas pessoas? 120 pessoas. Está escrito aqui, capítulo 1, versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Essas pessoas estão esperando, irmãos. Jesus, depois que ressuscita, 40 dias depois, ele passa com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e agora eles estão unidos, unanimemente, em quê? Em oração e súplica. Glórias a Jesus. Eles vão esperar 10 dias para se cumprir o dia de Pentecostes. Oravam e suplicavam. Oravam e suplicavam. Orar, irmãos, segundo a Bíblia, dentro da analogia, Êxodo capítulo 30, versículo 34, nós vamos encontrar o santo incenso, irmãos. O incenso que Deus pediu que o sumo sacerdote fizesse, que não servisse para outro fim, a não ser para o tabernáculo. E ele disse, não fareis incenso semelhante a este, para que ninguém possa usá-lo, a não ser para o uso do tabernáculo. Êxodo capítulo 30, versículo 34, diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, toma especiarias aromáticas, estoraque, ionisha, ônica e gálbano. Glórias a Jesus. Estas especiarias aromáticas, incenso puro de igual peso. Versículo 35. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Quem diz amém por isso? Todas estas especiarias, irmãos, ela tem uma mensagem para a nossa vida. Deus disse, pegue a ônica, pegue o gálbano e pegue o estoraque. O estoraque, irmãos, era uma planta que vinha da Ásia. As pessoas pegavam a folha do gálbano,
e triturava ela para que ela pudesse produzir um perfume. Todas as vezes que nós olhamos para essa analogia do estoraque, eu posso me lembrar que toda oração precisa de quebrantamento na presença do Senhor. Ninguém pode chegar diante de Deus com espírito exaltado, como o publicano que está em Lucas capítulo 18. O publicano e o fariseu. O fariseu, ele chega diante da presença de lá do tabernáculo, e a primeira coisa que ele fala é que não é igual aos outros homens. Por quê? Porque ele é justo diante de Deus, paga seus dízimos, as suas ofertas, ele paga os seus votos a Deus. Lê de engano, irmãos. Todo homem é igual diante de Deus. Quando nós vimos para a casa do Senhor e o nosso espírito é altivo, Deus não recebe a oração. Mas quando você chega na presença de Deus com o espírito quebrantado, voluntário, e sabe que você é pó, que você é cinza, que Ele é o oleiro e você é o vaso, as orações, a nossa vida é quebrantada e o cheiro suave sobe diante de Deus como oração pura, consistente e de quebrantamento na presença do Senhor. Glórias a Jesus. Então, o estoraque é símbolo de quê? De quebrantamento. O gálbano era uma resina tirada de uma planta que tinha que produzir voluntariamente. As pessoas chegavam no pé de gálbano, faziam uma incisão, e ele saía uma resina, ele colhia aquela resina, a resina era muito aromática, e era justamente essa resina que saía dessa planta gálbano, que era juntado para fazer o santo incenso. Aí eu posso fazer analogia, a oração ela tem que ser voluntária na presença de Deus, a oração tem que haver uma prévia convocação do próprio ser, movidos pelo Espírito de Deus, para se quebrantar na presença do Senhor. Nós estamos aqui nesta noite voluntariamente. Eu vim para cá não só para participar do culto da sexta-feira, mas eu estou aqui para oferecer voluntariamente a minha vida como incenso diante de Deus, para que Deus receba o meu louvor, a minha gratidão, a minha satisfação de estar na sua presença. Glórias a Jesus. Então eles estão quebrantados e voluntariamente eles estão na presença do Senhor, orando a Deus. A alnixa, irmãos, era tirado de um caranguejo que tinha no Mar Morto. E as pessoas tinham que pegá-lo, difícil de pegar, nas profundidades. E eu aprendo que toda oração tem que ter profundidade, irmãos. Eu tenho que me dispor do meu eu. Eu tenho que descer para a oração, subir. Eu não posso chegar diante de Deus querendo contar os meus méritos, porque nós não temos méritos nenhum diante de Deus. Quando eu faço equiparações entre mim e outra pessoa, e eu digo que eu sou mais santo, que eu me quebranto mais, essa oração não sobe. Mas a oração sobe quando eu reconheço as minhas fraquezas, as minhas limitações, quando eu me coloco como uma pessoa que preciso do auxílio do Espírito Santo de Deus, e eu desço no mais profundo. Esta oração se mistura com quebrantamento, com a voluntariedade, e ela sobe até a presença do Altíssimo, e ele cheira como um sacrifício agradável diante dele. Glórias a Jesus. O Pentecostes vai acontecer, mas precisa oração e persistência na presença do Senhor. Eles estão orando com súplica. Eu quero dizer nesta noite com muita ênfase que nem sempre as orações dos santos são com súplica, irmãos.
O que é uma súplica? Súplica é um pedido insistente. Os irmãos lembram daquela viúva que foi tida como uma viúva incômoda, num juiz mau que não temia Deus nem respeitava os homens? A mulher constantemente pedia. E o juiz encheu a paciência e disse: eu vou atendê-la porque só assim ela me deixa em paz. Jesus, usando isso aí, Jesus disse que a gente peça insistentemente diante de Deus. Não aconteceu hoje, a gente ora mais um pouco. É um ano que se passou, não tem problema, vamos orar mais um pouco mais. Em um ano não acontece nada, vamos orar mais um pouco. Vamos ser insistentes diante de Deus. Vamos confiar no Senhor. Não aconteceu hoje, amanhã acontecerá. Vamos pedir com insistência a Deus. Vamos pedir a Deus com súplica, desespero. Segundo a piedade rabínica, a oração passa por 3 estágios. Passa pelo rogo, a pessoa começa pedindo alguma coisa a Deus. Depois entra na súplica. A súplica é um pedido com mais insistência e termina com lágrimas. Toda oração deveria terminar com lágrimas. Por quê? Porque a lágrima é o sinal visível de um penitente que se quebranta diante de Deus. Eu lembro que muitas vezes no passado nós chorávamos no banco ao ponto de molharmos a nossa Bíblia, molharmos o banco. Todo crente tem um lençozinho para chorar diante de Deus. Muita gente não quer mais chorar, se quebrantar, perderam a esperança de Deus, estão confiando no braço forte, estão confiando no seu dinheiro, confia no seu trabalho, mas nesta noite a nossa súplica, a nossa insistência está naquele que é poderoso, que pode fazer muito mais do que nós estamos pedindo. Glórias a Jesus. Aleluia. Súplica é pedir com instância, pedir com desespero, pedir com perseverança, irmãos. Às vezes nós somos solapados por vozes externas de pessoas que tentam derrubar a nossa fé diante de Deus. Você pede tanto e não acontece nada. Você pede tanto, isto não acontece. Nós temos o testemunho de tanta gente que pediu. E às vezes nós ouvimos a confissão de pessoas de que cansaram porque pediram e parece que Deus não ouve a oração. Mas o ouvido de Deus não está agravado, nem seu braço encolhido para deixar de ouvir as nossas súplicas e dar a mão para nos ajudar. Glórias a Jesus. Eles estão orando os 120 10 dias, porque depois que Jesus é assunto ao céu, para cumprir-se Atos capítulo 2, versículo 1, são 10 dias de oração e súplica. Eles pedem para que aconteçam alguma coisa. Eles estão confiantes na promessa do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os irmãos sabem que Deus, Ele instituiu algumas festas no calendário judaico. Essas festas têm um sentido moral, social, um sentido soteriológico, dentro da formação do pensamento judaico e naquilo que Deus realiza no meio do povo. Os judeus tinham 77 dias de festa, 77. Entre eles estão 3 festas principais,
chamado Festas dos Peregrinos. Por quê? Porque na acomodação das festas era obrigado que nestas 3 grandes festas, os judeus que estivessem morando em outros lugares tinham que se convergir para Jerusalém, para diante do templo do Senhor celebrarem com muito júbilo diante de Deus. E eles celebravam com muito júbilo, com muita alegria, porque estas festas estavam dentro da história do povo de Deus. Então, a primeira grande festa, chamada Festa dos Peregrinos, era a Páscoa. Os irmãos sabem que a Páscoa é o ápice da última praga lá no Egito, a praga da mortandade dos primogênitos. Deus falou a Moisés que iria ferir o Egito, tanto os primogênitos dos homens como os primogênitos dos animais. Desde a primeira praga, da praga que todas as águas se transformaram em sangue, até a última praga, a praga da mortandade dos primogênitos, Deus vai se revelando pouco a pouco para Faraó e para toda a multidão que ele era Deus, que os deuses do Egito eram mudos, não fazem nada, não dizem nada, não vê, mas o nosso Deus é o Deus que anda no meio do arraial, é o Deus que fala e fala com fogo, é o Deus que troveja, que está no monte, o monte treme e balança. É o Deus que criou os céus e criou a terra. É o Deus que tem a terra como escabelo dos seus pés. É o Deus que olha de cima e vê todas as nações como gafanhoto. É o Deus que fala, os montes se derretem. É o Deus que pesa os montes em balança fiel. É o Deus que diz e as coisas acontecem. Ele é o Deus de já. Só Ele é Deus e merece ser adorado em nosso meio. Glórias a Jesus. Na última Páscoa, Êxodo capítulo 12, Deus deu ordens expressas a Moisés. Deus chama Moisés e diz: Moisés, hoje pela meia-noite haverá uma mortandade em todo o Egito. Agora eu quero lhe passar algumas coisas que são necessárias. Aos 10 dias do mês, vocês vão pegar um cordeiro, um carneiro sem mácula. Na verdade, um carneiro nédio. Um cordeiro nédio, irmãos, é um cordeiro que está em saúde total, que tem o pelo brilhante, porque a gordura está sobre ele. E ele mostra através da sua pelagem que ele é um cordeiro que tem saúde. Sem mancha, sem defeito. Vocês pegam esse cordeiro, levam para suas casas. Cada casa, segundo o número de habitantes da casa. O pai de família deveria pegar esse cordeiro no dia 10 e guardá-lo até o dia 14 do mesmo mês. Se a família for pequena, chame o vizinho, para que eles possam comer junto. Deus disse: olha, vocês vão comer este cordeiro assado. E vão comer assado a cabeça, os pés, todo o cordeiro, a fressura, que são as vísceras internas, vocês vão assá-lo e vão comer com ervas amargas. A Bíblia não diz que ervas são essas, mas o Talmud, comentando sobre a Misná, que é o comentário rabínico das instituições e da leitura da Torá de Israel, os rabinos dizem que eles pegaram chicória, dente de leão e mastruço, amassavam e comia com o cordeiro, com ervas amargas. Aí Deus disse: vocês peguem o sangue do cordeiro, chega nos umbrais da casa, vocês pagem nos umbrais e na verga da porta. Por quê? Porque quando eu passar pelo Egito, vendo o sangue, eu vou passar por cima, e vocês comem com os vossos lombos cingidos, sapatos nos pés,
pés, cajado na mão. Esta é a Páscoa do Senhor. E Deus disse: guarde este mandamento e fale aos vossos filhos de geração a geração. Quando vocês forem queridos, digam para ele: nós vivíamos oprimido, escravo, mas o Deus do céu achou graça em nossa vida, nos libertou e nos tirou da opressão, e o nome do Senhor foi glorificado no meio do povo. Glórias a Jesus. Então as festas, ela tem uma simbologia muito grande para o povo de Israel. E Deus disse: celebrai-a nas vossas gerações. Uma geração vem e você conta o que Deus fez. Nós estamos vivenciando gerações que não conhecem mais o poder de Deus, que não provaram, não sentiram, não presenciaram a manifestação do poder e da glória de Deus. Por isso que nós estamos dando ênfase até o dia 18 de junho sobre o mover, a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está agindo, ele age. Ele é o Deus, ele é Deus, ele se movimenta, ele está conosco. Jesus disse: eu vou, mas vou enviar outro Consolador. E a palavra outro é é igual, ele é igual a mim, ele é Deus igual a mim. Ele vai estar convosco todos os dias, ajudando em vossas petições, ajudando em vossas fraquezas. Quando vocês não souberem dizer nada, de cansado, de atribulado, e abrir a boca e parecer que nada diz, o Espírito Santo vai pegar isto e vai levar a Deus com palavras inexprimíveis diante de nós, e ele vai interceder pela nossa vida. Esta é a obra do Espírito Santo. Segunda grande festa, Pentecostes. A Páscoa é a Pessá para os judeus. Pessá significa passar por cima, ou dar um salto por cima. Segunda grande festa, Pentecostes. Pentecostes, na verdade, é um nome em grego para uma festa judaica. Por quê? Porque quando fizeram a tradução da Septuaginta, na tradução do grego, colocaram o Pentecostes, ou a festa do 50º dia. Esta festa, dentro da comunidade judaica, 50 dias depois, era conhecido como a festa do Shevuá, ou a festa das semanas, das primícias, a festa da colheita. Todo homem devia trazer as primícias da sua colheita e apresentar movendo diante de Deus. Por quê? Porque Deus é o provedor de todas as coisas. Israel tinha que ter consciência que eles estarem vivos, alimentados, protegidos, isso é fruto de Deus. Você pode ser antagônico e dizer nesta noite: não, sou eu que mantenho a minha família, eu tenho meu emprego, eu tenho o meu salário, eu tenho as minhas propriedades. Isso tudo passa, tudo fica, coisas falíveis. Agora Deus é o Deus que cuida na fartura, e é o Deus que cuida na escassez. É o Deus que cuida quando tem pandemia, e é o Deus que cuida quando não tem pandemia. É o Deus que cuida com você doente e com você quando está são. Então é o Deus que cuida na segunda, na terça, na quarta. É o Deus que cuida da semente. Ele dá semente, faz a semente brotar e produzir para nos alimentar. Então nesta noite levanta suas mãos, porque você está vivo, é providência de Deus. Pentecostes é sinal de colheita abundante, de frutos de alegria. O povo cantava louvores a Deus quando colhia as benesses da terra, porque sabia que Deus não somente proveu este ano,
mas Deus é o Deus que vai prover o ano vindouro, aleluia. E eu quero profetizar nesta noite de olhos abertos, não se preocupe, o Deus que cuidou de você até hoje, é o Deus que vai continuar cuidando, abrindo as portas, destronando as barreiras, quebrando as correntes e lhe dando tesouros escondidos que você não viu, não conhece. Esse é o Deus que nós confiamos, o Deus presente e o Deus que cuida de você, da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos, tataranetos. É o Deus que cuida sempre, Ele sempre vai cuidar de nossas vidas, glórias a Jesus. Pentecostes, alegria. Pentecostes, frutos. Pentecostes, regozijo na presença do Senhor. Terceira festa dos peregrinos, tabernáculos. A festa de Sucot, das cabanas. Lá em Levítico capítulo 23 está o registro e as ordenanças dessas festas. O povo passou 40 anos morando em tendas. Lá em Deuteronômio capítulo 8, Deus chama Moisés para conversar. E diz: Moisés, nestes 40 anos, o que faltou a vocês? Pão, eu mandei o maná do céu. 40 anos caindo maná, irmãos. Toda tarde caía maná, toda. Da sexta para o sábado caía dobrado, porque no sábado não caía. Mas todo dia o povo ia à tardezinha, o maná estava lá. Triturava o maná e faziam bolos para comer. Mas o povo um dia se enjoou do maná e disse: esse pão vil. Maná é uma expressão de espanto. Segundo os rabinos, quando eles viram aquilo na terra, disseram: Manu. Manu significa o que é isto? O que é isto? Isto é o pão que cai do céu. Ninguém sabe como, ninguém pode definir, mas todos os dias o maná caía. O que é isso? É que Deus cuidará de nós todos os dias. Pode dormir tranquilo, pode confiar no eterno, pode ter esperança. O salmista diz: eu me deito, eu durmo, porque o Senhor me sustenta. Ele é melhor do que chá de camomila, Ele é melhor do que calmim, Ele é melhor do que todas as coisas. Você dorme tranquilo, porque a esperança é de que amanhã Deus vai prover o que proveu hoje também. O maná continua caindo, Deus cuidando, Deus provendo, Deus abrindo, Deus abençoando. Louvado seja o nome do nosso Deus, glórias a Jesus. Nessa festa do tabernáculo de 7 dias, irmãos, os irmãos sabem que a Páscoa é uma festa particular da família. Como Deus se preocupa com a família, irmãos. Deus está tão preocupado com a família em todas as áreas. Deus se preocupa na área física, na área psicológica e na área espiritual. A criança vai crescendo, Deus cuida da criança. E o pai e a mãe intercedem. Eu vejo muitas vezes casais desprovidos de qualquer coisa. Às vezes vêm apresentar as crianças e pensam que é qualquer coisa. Não, é uma responsabilidade muito grande. E é sempre se perguntado no púlpito se os pais se comprometem em criar a criança no temor do Senhor. Era mandamento de Deus criar as crianças ensinando-as em casa, ao deitar, ao acordar, na mesa, indo pelo caminho e voltando do caminho. Deus disse: inculque na criança. Inculcar literalmente, é uma expressão de força, como se alguém abrisse a cabeça da criança e colocasse os mandamentos dentro. Então, uma expressão muito forte
Deus está dizendo: não pare de dizer para os seus filhos que Deus é o único Deus. Diga, ó Israel, o Shema de Israel: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus, não tem outro Deus, somente Ele, Jeová, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Raá. Ele é o nosso Deus, nós devemos render glória para Ele, louvor a Ele, tributo a Ele, a nossa confiança está em Deus. Então ensine seus filhos a todo instante, a toda hora. Ensine que a comida posta na mesa foi Deus que mandou. É Deus que sustenta. Ensine que estar vivo é benesse de Deus. Ensine que crescer com saúde, isto parte da bondade de Deus. Ensine que o futuro delas não está em um título. Sim, eles têm que estudar, mas o futuro delas está nas mãos de Deus. Deus um dia chamou o profeta Jeremias e disse: Jeremias, registre, eu, o Senhor, eu vou cuidar desta geração, dos filhos, porque eu sou Deus e eu me comprometo com a minha palavra. Glórias a Jesus. Então o povo passa 40 anos habitando em tendas. E Deus disse: vocês vão celebrar o tabernáculo. Por quê? Porque vocês vão viver 7 dias morando em tendas, sempre para lembrar do que passaram no caminho do deserto. E essas tendas é feito como? Deus dá ordem a Moisés: vocês peguem folhas de palmeiras, folhas de salgueiros e de árvores frondosas, e vocês façam cabanas para si. Por que folha de palmeira, de árvore frondosa, de salgueiro? Porque os rabinos dizem que quando eles faziam essas tendas, esses tabernáculos, ficavam frestas, e eles estavam dentro, toda a família viviam apertadinhos, juntas, para Deus mostrar que a família tem que andar unida. Todo mundo está junto, todo mundo está ali agrupado, todo mundo está perto do o calor humano da família. Oh, bendito seja Deus pela família instituída por Deus. Aí o povo olhava pelas frestas e viam as estrelas para lembrar que o Criador dos céus e da terra, aquele que falou pela boca de Davi: oh Deus, quando eu olho os teus céus, obra das tuas mãos, a lua, as estrelas que espraste no firmamento, o que é o homem mortal para que tu te lembres dele. Glórias a Jesus. Eles estão dentro das cabanas, mas estão olhando transcendental. Aleluia. Por isso que quando Abraão estava na tenda, Deus disse: sai, Abraão, e contemple as estrelas, porque quem está dentro da tenda não enxerga o que está fora da tenda. Quem está dentro da tenda não enxerga o céu, não enxerga as estrelas, não enxerga nada. Mas quando nós saímos da tenda, nós vemos que existe um mundo muito maior, muito mais específico do que nós podemos imaginar. O que Deus tem para fazer na minha e na tua vida é grande, soberano, é poderoso, é portentoso. O que Deus tem para realizar no meio da igreja é coisa de assustar. E o nosso Deus vai fazer. O nosso Deus é o Deus que abala. O nosso Deus é o Deus que faz as coisas tremerem. O nosso Deus é o Deus que assusta. O nosso Deus é um Deus que troveja e que brada dos céus à terra para que o seu nome seja glorificado. Glórias a Jesus. Salmo de número 27, versículo 5. Salmo 27, 5. Porque no dia da angústia ou da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo. Me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. O
O nosso Jesus é o nosso tabernáculo eterno. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis o quê? Cansados. E o que mais? Oprimido. E ele vai fazer o quê? Ele vai nos aliviar. Quem está cansado, quem está oprimido, se esconde nas asas do Altíssimo. Debaixo das asas do Altíssimo, mal nenhum nos sucederá. Nem praga que voe de noite, nem mortandade ou peste que ande ao meio-dia vai nos atingir, porque o Senhor é aquele que nos guarda, que nos protege. Ele é o nosso tabernáculo, Ele é a nossa tenda. Todos aqueles que estão angustiados têm que correr para debaixo dele. A adversidade, irmãos, é infelicidade. Quantas pessoas infelizes, quantas pessoas que estão no infortúnio, pessoas que estão desgostosas, pessoas que estão atribuladas, pessoas que estão abaladas, pessoas que saíram do seu eixo. E olhe que um tempo difícil, as pessoas parecem que desacreditam na providência de Deus, glórias a Jesus, e Deus trabalhando. Nós estamos marchando para o céu. Muita gente diz que nós não chegaríamos em 2021, muitas pessoas iriam, mas nós ultrapassamos 2020, chegamos, já estamos no segundo mês, e nós estamos debaixo do tabernáculo do Altíssimo, debaixo da sua potência, debaixo da sua forte mão, e nós estamos marchando, o nosso caminho é para o céu. Olhai para cima, porque a nossa redenção se aproxima a cada dia. Glórias a Jesus. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Jerusalém, irmãos, está apinhada de gente. Carros trazendo frutas, ramos de palmeiras, de salgueiros, gente trazendo da primícia do trigo, da cevada. Talvez para aquele povo que ali estavam era um ano como outro qualquer. Eles iriam celebrar o Pentecostes, a festa acaba, cada um para suas casas. Eles nem sabiam que aquele ano seria um ano diferente dos demais. E eu creio pela fé que este ano de 2001 será um ano diferente dos demais. Aconteceria naquele ano uma coisa que nunca aconteceu. Eles estão concentrados na festa. Eles sabem que a mecânica da festa, da simbologia, ela está ativa, mas eles não sabem que no céu tem algo novo preparado para coroar aquele ano, glórias a Jesus. Por quê? Porque tem pessoas que estão orando com súplicas, pedindo a Deus. Tem pessoas clamando: Deus faça algo diferente, Deus remova o lugar, Deus abale a tua igreja. E eu tenho certeza que este 2021 será anos de abalo, anos de procura de Deus. Eu creio pela fé que pessoas adentrarão esta igreja suplicando, pedindo socorro. Eu quero me entregar para Cristo. Eu creio que o Espírito vai mover, que o Espírito vai abalar, que o Espírito vai chacoalhar. Este ano não será um ano como outros qualquer. Mas nós temos que orar a Deus, buscar ao Senhor insistentemente, com súplicas, diante da face do eterno Deus, para Deus dissipar a nuvem negra,
para Deus dissipar a praga, para Deus dissipar a mortandade, para Deus dissipar a infelicidade, para Deus dissipar ao semblante caído. Levanta a tua cabeça, acredita. Deus tem algo novo no meu ministério, no teu ministério. Nós vamos continuar orando incessantemente, com súplica, com insistência. Deus faça, Deus faça. Não se preocupe que a agenda não é minha, a agenda não é sua, a agenda é do céu. O céu tem coisas para revelar, os céus têm coisas para descortinar, e o nome do Eterno vai ser glorificado em nossa vida. Glórias a Jesus. Nem todos oravam, os 120 pessoas orando. Eles estão compenetrados na palavra do Senhor Jesus. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Quem sabe se neste ano não é ano de cumprimento de promessa de Deus na sua vida? Quem sabe se este ano será um ano diferente dos demais, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, no teu relacionamento com seus filhos, com a tua esposa, com teu esposo, no teu ministério. Quem sabe se neste ano não vai ser um ano de mover do Espírito Santo, que as pessoas vão olhar e vão dizer, está diferente. Deus vai fazer coisa diferente, Deus quer fazer uma coisa nova em nosso meio, naqueles que louvam, naqueles que pregam. Deus quer encher de poder do céu. Deus quer fazer uma coisa nova em nosso meio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Uma coisa nova, uma coisa diferente, que vai abalar a estrutura, e todos vão ficar perplexos com o que Deus irá fazer em nossa vida. Fique de pé louvando o nome do Senhor, por favor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Que bom é glorificar o nome daquele que vive, que reina para sempre. Pentecostes é novidade. Pentecostes é fartura de bênçãos de Deus. Pentecostes é alegria. Pentecostes é renovo. Pentecostes é busca de Deus. Pentecostes é quebrantamento. Pentecostes é voluntariedade. Pentecostes é serviço. Pentecostes é busca. Não deixe de perder os cultos, não. Venha para o culto na terça, na sexta. Venha no domingo. Participe da escola bíblica dominical. Nós estamos na última hora. Não perca tempo. Venha. Participe, contribua. Ore, leia a palavra. Jejue. Acredite. O nosso Deus está em nosso meio. E se Ele está, coisas novas irão acontecer. Vá para casa, não deixe que vozes estranhas queiram solapar a sua fé, mas diga: Deus, eu ouvi a tua palavra, vai ter coisa diferente na minha vida, no meu ministério, na minha família, na minha igreja, na minha classe de escola bíblica dominical. Eu que louvo vai ser diferente, eu que prego vai ser diferente, eu que ensino vai ser diferente. Deus quer fazer deste ano a festa de Pentecostes diferente das demais festas. Glórias a Jesus. Oremos ao Senhor. A você que nos ouve, está na sua casa. Você tem a oportunidade ímpar de entregar a sua vida a Cristo. A você que nunca mais sentiu o gozo do Espírito Santo. A você que nunca mais falou mistério diante de Deus. A você que nunca mais sentiu o gozo da salvação. Esta palavra é para você nesta noite que está distanciado. Nós queremos te convidar nesta hora para que você volte para os braços de Jesus. Jesus quer fazer uma coisa nova na tua vida. Nós temos um número de WhatsApp
que você pode muito bem colocar o seu nome e confessar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Ó Deus, nesta noite, toque nos corações, ó Deus, com quebrantamento, com voluntariedade, para que aqueles que se distanciaram, que estão fracos, infelizes, angustiados, que estão presos por correntes malignas, nesta noite, no nome de Jesus, que quebra correntes caiam por terra. Que nesta noite Deus visite o teu leito, o teu choro, a tua angústia na alma, a tua falta de sentir a presença do Todo-Poderoso. Que Ele invada a tua casa nesta hora, que Ele invada a tua vida e mova a tua vida. Que Ele possa falar profundamente ao teu coração. Que Ele te levante desse leito, meu querido, minha querida. Que você tome ânimo pela palavra, no nome de Jesus. Esta enfermidade esteja repreendida, no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, mova-se nesta noite, batizando com o Espírito Santo. Que aqueles que nunca mais falaram em mistério possam ser renovados nesta noite. Ó Deus, inflame-se em nossas vidas. Nós somos uma lenha, mas Tu és o fogo que queima. Ó Deus, coloque esta alegria, faze-nos voltar aos tempos antigos. Que haja satisfação e alegria na Tua presença. Nos condiciona para isto, meu Deus. Eu quero te pedir nesta noite pela Tua igreja, pelo mover do Teu Espírito que habita em nosso meio, que através dele nós somos fortificados. Abençoa o Teu povo, livra-nos da praga. Oh meu Deus, visita aqueles que estão nos leitos de dor. Ó Deus, visita as UTIs, faça algo novo. Surpreenda os médicos. Entre nos lares, Senhor, dissipe a nuvem negra. Leva-nos para os nossos lares em segurança. Eu quero te pedir também pelo nosso pastor presidente, reverendo José Orisvaldo. O pastor que Tu colocasse como pastor desta igreja, que caminha para o céu. Continue dando saúde e graça, se revelando como Tu tens se revelado, Senhor, falando aos nossos corações. Guarde o nosso pastor em todas as coisas, sua esposa, a irmã Vaninha, meu Deus, seus filhos, os seus netos, o seu ministério. É o nosso pastor, nós temos, Senhor, que orar constantemente por ele, Senhor. Guarde-o, nós o amamos, nós queremos caminhar juntos para o céu. Guarde o Teu povo, guarda a liderança da Tua igreja, meu Deus, os obreiros. Guarde aqueles que estão vindo para agregar-se a este exército que vai para o céu. Nos dê saúde e paz, nos livre do mal. Dá-nos uma noite de descanso na Tua presença. E amanhã um dia muito feliz. Continue falando conosco. Eu te peço, agradecido, no nome de Jesus. Não esqueçam da consagração amanhã pela manhã. No domingo a nossa escola bíblica dominical. E à noite o nosso culto com a temática missionária, trazendo a sua oferta para que nós possamos assim fazer a nossa parte, ajudando a obra do Senhor. Amém? Domingo a banda louva ao Senhor juntamente com o coral celeste. E eu tenho certeza que Deus vai continuar se manifestando em nosso meio. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor Augusto, por gentileza, impetre a bênção apostólica em nome de Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Alegrei-me quando me disseram:
o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós, e todos dizem amém.